Como todos sabem, hoje é um dia histórico, e honestamente é simplesmente impossível não se arrepiar com essa entrada e essa análise do início ao fim. Espia. Pela primeira vez na história do país e dentro das regras da democracia, militares são presos após condenação pela justiça por tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o trânsito em julgado da ação que condenou o núcleo crucial da trama golpista, determinando o cumprimento imediato das penas de prisão em regime fechado. Com essa decisão, 2 generais e um almirante começam a cumprir pena em instalações militares. Outros 2, Bolsonaro e Braga Neto, todos da reserva, já estavam presos preventivamente. Moraes determinou ainda que o ex-presidente cumpra a pena de 27 anos e 3 meses na Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde sábado. Com as condenações, o Superior Tribunal Militar decidirá, provavelmente no ano que vem, se haverá perda de posto e da patente desses militares. Os ex-ministros do governo Bolsonaro, generais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, foram presos há pouco e encaminhados para o Comando Militar do Planalto. Mandados de prisão estão sendo cumpridos neste momento. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, vai cumprir pena na penitenciária da Papuda. O ex-presidente Bolsonaro cumprirá a pena de 27 anos e 3 meses, pelo menos por enquanto, na cela especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está desde sábado. As prisões ocorrem depois que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, declarou o trânsito em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos, na ação que condenou 8 integrantes do chamado Núcleo Crucial por tentativa de golpe de Estado. Dia histórico no Brasil, pela primeira vez por condenação na democracia, nas regras vigentes da democracia, militares foram presos por tentativa de golpe. O que a gente tinha antes eram prisões preventivas, no caso de Braga Neto, do próprio Bolsonaro, Mauro Cid também teve algumas preventivas. A gente está falando agora de outro patamar, de outra lição histórica que o Brasil está dando, que é condenar dentro das regras da democracia, esperar os recursos e, uma vez dado o prazo para o trânsito em julgado desse processo, levar essas pessoas à prisão. É o que está acontecendo hoje. Braga Neto e Bolsonaro já estavam presos, como eu dizia. Tem mais 3 militares de alta patente, um almirante, o Almir Garnier, e mais 2 generais da reserva, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno, presos. Otávio Guedes, algo muito importante está acontecendo hoje. Eu nasci em 66, 2 anos depois do golpe, e nunca imaginei que eu fosse ver, muito menos dar a notícia, de generais presos por tentativa de golpe. A história do Brasil é uma história de impunidade de militares que atentam contra a democracia, e o maior exemplo disso é o general Heleno, que ele está sendo preso hoje, décadas depois de outro general golpista, Silvio Frota, tentar impedir a reabertura, quer dizer, um golpe dentro da ditadura. Silvio Frota, ele era o comandante do Exército, se insurgiu contra o presidente da República, que era também um militar, Ernesto Geisel, que estava planejando a abertura. E o general Heleno, na época, um tenente, ele fazia parte, era ajudante de ordens do Silvio Frota, em 77. Essa é a, digamos assim, a semente de valores pouco democráticos do general Heleno. E a punição veio agora. A justiça tarda, mas não falha, talvez seja uma expressão que cabe nessa condenação do general. Toda essa explicação é só para dizer, Júlia, sobre o meu espanto de ver generais presos por atentar contra a democracia, pois nem o Estatuto dos Militares previu essa situação de general preso. Pois é, porque não são militares quaisquer, né? A gente está falando de generais e almirante, então o peso realmente é muito grande, e isso é uma lição histórica que o Brasil dá, um acerto de contas que o Brasil, Malu, faz com ele mesmo, porque todo o processo legal aconteceu, se houve críticas a um detalhe e outro, inclusive fizemos aqui, isso ocorreu, o julgamento foi feito, houve direito a recursos, houve direito à manifestação das defesas e a decisão agora final, o trânsito em julgado para a prisão. O Otávio falava da ida deles para o Comando Militar do Planalto, tem até uma ironia nisso. O Comando Militar do Planalto foi o local em que na noite do 8 de janeiro, e eles estão sendo condenados por isso também, estão sendo presos, foram condenados, estão sendo presos por isso também, na noite do 8 de janeiro, em que o Poder Civil se reuniu com o Poder Militar, com o comandante então do Exército, que era o comandante que estava resistente à entrada do Poder Civil, onde estavam os manifestantes ali no setor militar urbano, e depois desse acordo entre os civis e os militares é que a polícia pôde entrar e prender todo mundo. Eles estão presos neste local. Tem uma simbologia enorme que quem tocava esse local era o general Gustavo Dutra. Outra coisa que o ministro Moraes determinou, Otávio, já estava pela lei dada, é a inelegibilidade, Ele determinou que fosse oficiado no Tribunal Superior
Superior Eleitoral, assim como o Superior Tribunal Militar, para discutir as coisas da patente de um lado, e o TSE para decretar ali, impedir o registro de qualquer um desses 8 presos. Aumenta o prazo de inegibilidade do Bolsonaro, que já estava inelegível, agora ele está inelegível por uma sentença do Tribunal Superior Eleitoral, e agora tem um combo de ficha limpa, porque condenado por colegiado. Essa inegibilidade. Então, assim, é um combo o país começar a pensar, né, no pós-Bolsonaro. Eu acho que esse é o efeito político, né? O pós-Bolsonaro. Esse é um ponto. O segundo ponto, você falou da inegibilidade, eu queria falar de um detalhe, é que o Alexandre de Moraes, ele determina que Bolsonaro tem acompanhamento médico 24 horas e que os médicos possam entrar na superintendência da Polícia Federal onde ele estiver preso, sem necessidade de pedir a justiça. Então, nesse ponto, há um detalhe. Segundo a defesa do Bolsonaro, ele estava em casa naquela noite em que ele soldou a tornozeleira, em transe, ali, sob efeito alucinado por medicamentos, ou seja, medicamentos que ele já vinha tomando. Não estava em casa a Michele, que estava num evento partidário, não estava em casa os filhos. Então, em tese, a ser verdade o que a defesa do Bolsonaro diz, ele estará muito mais protegido na Polícia Federal, muito mais bem assistido na Polícia Federal do que em casa. Esse que é o fato. Já que um dos grandes argumentos para Bolsonaro ficar em casa era que ele era idoso e que ele era doente. De fato, Bolsonaro é idoso e tem problemas de saúde. Ninguém nega isso. Mas, pela defesa de Bolsonaro, ele estava alucinado e sem assistência em casa. Isso é um fato. É o que disse a ponto de pegar uma solda e fazer aquela loucura. Quer dizer, estava fora de si, ninguém ali para cuidar dele. E agora, na Polícia Federal, ele passa a ter assistência médica 24 horas. Esse é o ponto ali que eu ressalto nessa decisão.